Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer para trabalhar as práticas de segurança. Ou seja, como é que eu faço para ir a uma empresa e saber o que eu devo recomendar como prática de segurança. Como, por exemplo, fazer o backup dos arquivos principais ou trocar a senha a cada 60 dias. Da onde vêm essas ideias e o que é específico para cada ramo de atividade. Nós vamos falar também hoje sobre como você vai procurar uma vaga de emprego e nessa vaga de emprego é necessário ter conhecimentos em ISO 27001 ou NIST SP 800-53 e aí eu vou explicar o que é cada uma dessas normas, né, que se falam. E também vou contar a história do meu primeiro assessment, onde eu tive que usar esses documentos, esses tipos de documentos e recomendações. Meu primeiro assessment que eu ia fazer numa empresa, eu ia cobrir a parte de gestão de identidades e acessos. E eu estava até realmente tranquilo quanto a isso, porque era um assunto que eu dominava bastante, então eu já sabia exatamente o que eu deveria perguntar ao cliente para fazer aquela avaliação. E também eu tinha bastante experiência nesse assunto para poder debater com o cliente se aquilo que ele tinha ou que ele estava utilizando se era adequado ou era o recomendado para uma empresa daquele porte, daquele ramo de atividade. Mas uma coisa não saía da minha cabeça. Será que eu vou lembrar de perguntar tudo aquilo? Porque você faz um mapa mental da área de conhecimento que você conhece bem, né? E você pode cobrir tudo isso, mas eu ficava com receio, né, que ficasse alguma coisa de fora. Então, aonde que eu poderia buscar informações que pudesse me trazer um roteiro para eu ter certeza que eu tinha coberto todos os assuntos relacionados à gestão de identidade? E aí, os meus amigos me apresentaram os frameworks de segurança. Os frameworks de segurança, eles são padrões internacionais. Então, mesmo que você trabalhe numa empresa nos Estados Unidos ou na Europa, provavelmente eles vão utilizar mesmos padrões que nós utilizamos aqui no Brasil. São regras ou normas que são criadas com empresas como, por exemplo, a ABNT ou a ISO, que são empresas que determinam normas, certo? Então, por exemplo, lá na ISO, eles criaram um documento que é o ISO Família 27000, e aí você tem vários documentos, um para cada especificidade ou para cada controle que você tem que aplicar. E nesses documentos tem uma série de recomendações, como essa que eu citei agora há pouco, do backup. Então, tem no documento vem descrito para que serve aquela recomendação, para que é utilizado, né? Que tipo de problema você quer endereçar com aquela recomendação de segurança e o que a empresa deve fazer, certo? Qual que é a prática que ela deve adotar para tornar a empresa mais segura. Por isso que a gente fala que chama isso de práticas de segurança ou melhores práticas de segurança. Isso tudo vem desses documentos. O NIST, por exemplo, é um órgão do governo americano e ele publica essas recomendações de segurança, esses documentos, gratuitamente em seu site. Então você pode acessar o site do NIST, se cadastrar e acessar os documentos atuais e receber as atualizações desses documentos, porque esses documentos são atualizados com uma certa frequência. Os documentos da ABNT e da ISO, eles são uma espécie são como se fossem livros. Você deve comprar o exemplar, comprar os direitos para você ter uma cópia desse documento com você. Com base nesses documentos, e aí também vou citar outras normas, como o Bacen, as normas do Bacen do Banco Central Brasileiro, eles editam recomendações de segurança, por exemplo, que os bancos devem adotar. Algumas dessas normas, elas têm força de lei,
eles entram como regulatórios. Você já deve ter ouvido falar desse termo. Os regulatórios são obrigações que aquela empresa, para trabalhar naquele determinado ramo, ela deve seguir. Por exemplo, o PCI ou PCI, ele não chega a ser um regulatório porque ele não é uma lei, mas as empresas de cartão de crédito, as bandeiras, Mastercard, Visa e American Express, eles se reuniram e eles criaram esse documento chamado PCI/DSS, ou PCI, como a gente chama aqui no Brasil. Esse documento, por exemplo, ele tem uma série de recomendações para as empresas que vão trabalhar com cartão de crédito. Então, obviamente, são recomendações de segurança para o mercado de cartão de crédito. Como, por exemplo, uma das recomendações que tem lá é que você não pode armazenar o código verificador de um cartão. São aqueles 3 números que ficam normalmente no verso do cartão, ou numa outra bandeira, são 4 números que ficam na frente. Esses números de verificação, você não pode, o site que vai trabalhar com cartões de crédito, com pagamentos de cartão de crédito, ele não pode armazenar isso em nenhum lugar. Os dados, por exemplo, os números do cartão de crédito, eles têm que ser armazenados com criptografia. Então, todas essas regras, elas constam nesses documentos. E aí a empresa, ela obtém esses documentos, ela aplica esses controles e ela pode se dizer que está em conformidade com aquele documento. Então, um outro termo que você provavelmente já deve ter ouvido falar, a empresa estar em conformidade, significa que ela baixou o documento, ela aplicou todos aqueles controles, aquelas recomendações de segurança e ela está em conformidade. Mais tarde, a empresa pode sofrer uma auditoria. Em alguns bancos ou algumas outras áreas, é obrigatório que se tenha uma auditoria. O auditor, por sua vez, ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai pegar o documento e falou: banco, você disse que você estava em conformidade com essa norma ou com esse documento. Então ele vai pegar cada item daquele documento e vai checar no seu ambiente se você está realmente em conformidade. Então você disse, por exemplo, estou em conformidade com o documento, eu adoto uma política de backup e eu faço backup diário. Então ele vai pegar e vai te pedir, o auditor vai chegar para você e vai falar, então se você faz o backup diário, então me mostre onde que você guarda as suas fitas. Aí você vai mostrar as fitas de backup. Então vamos abrir uma fita dessa e vamos recuperar um backup desse para ver se realmente está feito o backup. E ele vai checando. Então esse é o trabalho de auditoria sobre as normas. Existem também os controles. Então, nesses documentos, você vai ver que é muito comum falar, aplicar um controle. Um controle significa, é uma recomendação prática de algo que você tem que fazer, algum controle que você tem que fazer. Por exemplo, fazer uma troca de senha. Então você aplica o controle. Todo mundo tem que trocar a senha a cada 60 dias. Todo mundo tem que atualizar o seu sistema operacional a cada vez que sai uma atualização crítica de segurança. Então são controles que você aplica e você valida, você checa, né, com essas empresas que criam esses padrões de controles. Um outro termo que nós vamos ouvir nesses meios são os baselines e guidelines. Baseline, como o próprio nome diz, é linha base, ou seja, esse é o mínimo que você tem que ter para poder trabalhar. Então, o mínimo que você tem que ter é um firewall configurado na sua rede. O mínimo que você tem que ter é fazer um backup uma vez por mês. O mínimo que você tem que ter é uma senha com 8 caracteres. Então, esse é o baseline. O guideline, por sua vez, é uma recomendação melhorada. Então, você tem o mínimo que a sua senha seja de 8 caracteres. Mas o guideline diz que a sua senha deve conter maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais para que ela seja mais difícil de ser adivinhada. Então, para tudo isso que nós temos de recomendação, existe um motivo, existe um porquê que a gente está recomendando. Não é simplesmente, nós achamos bonito que a senha seja de 14 caracteres. Tem um motivo para ela ter 14 caracteres. É que é para ela ser mais difícil de ser
computada, né, através de um ataque de força bruta. Então são recomendações. E por que nós atualizamos essas recomendações? Porque a tecnologia vai mudando, os ataques vão mudando. E a cada novo ataque, alguma coisa que entra na moda, como por exemplo, atualmente nós temos muitos ataques de ransomware, isso nos fez mudar as políticas de backup. Então, não só backup agora dos servidores devem ser feitos, mas agora existem empresas que fazem vários backups de estações de trabalho, com dados do usuário, porque o usuário ele está mais suscetível a um ataque de um ransomware, que vai encriptar os dados daquele laptop ou daquele desktop e vai fazer com que ele perca documentos importantes para a empresa. Não só os documentos que ficam no servidor, mas os documentos que também ficam nas estações de trabalho. Então, por conta disso, as empresas tiveram que se adaptar e incrementar novas recomendações de backup. Então, essas regras, essas normas, elas são revistas de tempos em tempos pelos órgãos que são responsáveis por editar essas normas. Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos a ABNT ou a empresa ISO, que revisa e edita essas normas e publica novas versões. Por exemplo, eu tenho aqui uma versão da ISO 27001 que eu utilizava antigamente, mas ela é muito antiga, ela é de 2015 mais ou menos. Então ela já está desatualizada. Obviamente tiveram outras recomendações e aí eu tenho que me atualizar, eu tenho que comprar essas novas versões de documentos para poder continuar trabalhando com isso, né? Também no planejamento da área de segurança, a gerência da área de segurança ela vai definir estrategicamente o que a empresa vai seguir, o que a empresa vai proteger. Então isso no nível de diretoria, por exemplo, certo? Depois que isso foi definido nesse planejamento, que nós temos essa estratégia de segurança, para cada estratégia, a área, a organização de segurança, ela vai definir políticas. E o que é uma política de segurança? É como se fosse uma regra interna ou uma lei interna que todos os funcionários ou os parceiros de negócio daquela empresa devem respeitar essa política. Então, por exemplo, uma empresa ela define que a política de troca de senha deve ser feita a cada 60 dias, porque é para aquela empresa. Ou ela define uma outra política, todos os laptops eles devem conter um software antivírus. É uma obrigação. Isso não existe uma lei que obrigue as empresas a utilizarem antivírus. Isso é a empresa que determina a sua política de segurança. Então ela define, ela escreve essas políticas, ela publica essas políticas para que todos tenham ciência que aquilo é o que deve ser feito, né? Que o funcionário ele tem que adotar aquela política, ele tem que seguir aquela regra, né? E depois a área de segurança ela vai fazer o treinamento dos funcionários, né? Com base nas políticas, né? Primeiro é feita uma avaliação para ver, bom, a política disse que nós temos que ter backup de todas as estações. Então, primeiro se faz uma avaliação. Quantas estações nós temos? Quantas já tem backup? Quantas não tem backup ainda, mas tem arquivos que são importantes para a empresa? E aí é definido uma estratégia técnica de como colocar aquela política em vigor, como colocar a empresa em conformidade com aquela política. Então, o primeiro passo da área de segurança vai ser, depois dessa avaliação, capacitar e treinar os usuários para eles estarem conscientes da política, que aquilo foi demandado. Vai estabelecer processos. Então, por exemplo, no caso da troca de senha, existe um processo de troca de senha. E dentro do processo você define que a senha ela tem que ter um comprimento mínimo, um comprimento máximo, que ela deve conter caracteres maiúsculos, minúsculos, caracteres especiais. Você define o processo. E aí você treina o funcionário a executar aquele processo. O backup, né, das estações. Se você não faz isso de maneira automática, você tem que ensinar o usuário a fazer o backup. Ou como, por exemplo, um outro processo de segurança
é quando ele recebe um laptop novo, que ele tem que colocar aquela estação e colocar ela no domínio, né? Acrescentar aquela estação no domínio, fazer configurações iniciais. Isso são processos que você realiza. Ou como, por exemplo, processo de demissão de funcionário. Como que eu faço a demissão? Como que eu apago o usuário dele? Como que eu removo os direitos daquele usuário em todos os sistemas? Que eu faço com os arquivos que eram daquele usuário? Eu vou mandar para o gerente? Vou guardar isso num storage? Então, isso são processos de segurança que são definidos após as políticas. Depois disso, a gente faz a instalação de ferramentas. Então, uma vez que você tem o processo desenhado, às vezes o processo não exige que se tenha uma ferramenta. Mas, por exemplo, backup. Você pode fazer um backup manual. Você ir lá todos os dias e copiar os seus arquivos principais e guardá-lo numa mídia externa. Mas você pode ter uma ferramenta que faz isso para você. Então você só dá um comando, ela vai lá, busca todos os arquivos e copia para a mídia. Você pode, inclusive, automatizar esse processo. Se a ferramenta é inteligente o suficiente, né? Você pode automatizar. Então, por exemplo, uma parte, acrescentar usuários em perfis de acesso. Você pode ter uma ferramenta que, uma vez que você determina esse usuário é funcionário da contabilidade, ele já sabe, opa, contabilidade, eu tenho que dar acesso aos sistemas de contabilidade, aos sistemas financeiros, aos sistemas de inventários, né, patrimonial, para ele saber, porque são todos os sistemas vinculados à contabilidade. Então, você pode automatizar esses processos. E, além disso, você pode usar as ferramentas também para configurar alguns controles de segurança. De novo, a gente estava usando o exemplo da senha. Você pode explicar para o usuário, olha, senhor usuário, você tem que ter uma senha no mínimo de 14 caracteres com maiúsculos e minúsculos. Mas se o usuário não quiser configurar aquela senha, e não quiser seguir a regra, a política, ele vai poder? Então, nós podemos utilizar as nossas ferramentas para criar controles eletrônicos, controles sistêmicos, para forçar o usuário a fazer aquela ação. Então, você determinou e você força. Como, por exemplo, o usuário, para ele se conectar ao sistema da empresa, ele tem que estar numa VPN. Então, você configura o controle, a rede, o firewall, para não permitir que o usuário faça acesso direto ao sistema. Ele tem que estar na VPN. Caso contrário, ele não vai poder fazer o acesso. Isso é um controle sistêmico. E depois de instalado e configurado todos esses controles, feito toda a automação necessária, estabelecidos os processos de acordo com as políticas, é tempo da área de segurança reavaliar essas políticas para ver se elas continuam eficientes, se elas precisam ter alguma alteração. Como eu disse antes, as tecnologias mudam, os riscos mudam, os ataques mudam, então a área de segurança ela não pode ficar parada, você não pode ficar parado. Você tem que se atualizar conforme vêm as novas normas, as novas práticas de segurança, e aí você faz uma reavaliação de todo o teu sistema, se é necessária alguma alteração ou não. E também você deve adotar um monitoramento, né, para verificar se aqueles controles que você aplicou estão efetivos. Então, por exemplo, você disse que o usuário ele não pode usar um memory key, né, para poder salvar os seus arquivos. Você implementou controles para que ele não utilize o USB, usar o pendrive, né? E você vê um usuário utilizando isso. E aí você, nossa, como é que ele evitou aquele controle? Ele fez um bypass daquele controle de segurança. Então você tem que monitorar constantemente para ver se não mudou alguma regra, se não mudou um driver ou alguma coisa que fez quebrar aquele seu controle. E quando você tem, enfim, um incidente de segurança que você tem que administrar, que você tem que avaliar, ou seja, uma possível fraude, um possível ataque, você checa se aqueles teus controles foram efetivos ou não. Não foi efetivo, por que não foi efetivo? Então você faz uma investigação interna para ver por que aquele controle não funcionou, se faltou alguma coisa, e você pode mudar a sua política de segurança, implementar novos controles, implementar novas ferramentas. E isso é o dia a dia da área de segurança. Você sempre está
implementando ferramentas novas, implementando controles, monitorando, analisando, checando e fazendo de novo. E isso vira um ciclo. Esse é o nosso dia a dia. É assim que nós vamos trabalhar. Voltando àquela minha história do meu assessment, né, que eu fiz a minha primeira avaliação, então eu usei parte das coisas que eu lembrava de cabeça, que eu sabia que eram práticas da área de gestão de identidade, mas também eu utilizei outras normas para lembrar de coisas. Por exemplo, a área de usuários privilegiados, por exemplo, é algo que não era o meu dia a dia naquele período, então eu tinha que buscar informações a respeito disso. Então, assim, fique tranquilo, o dia que você for fazer um assessment em um cliente, você pode usar essas normas. O dia que você estiver à frente de uma área de segurança de uma companhia e você, puxa, não sei o que eu devo fazer, por onde eu devo começar, comece pelas normas, comece pelos padrões, busque as melhores práticas do mercado e comece a verificar. Isso aqui vale a pena para eu instalar isso na minha empresa? Backup toda empresa precisa ter. Controle de DLP, toda empresa precisa ter. Firewall, toda empresa precisa ter. Mas tem alguns controles que só áreas específicas precisam ter, né? Por exemplo, uma checagem se uma ordem de pagamento precisa ser aprovada por um gerente. Isso é um tipo de controle da área de segurança, um controle processual, não é um controle técnico, você implementa um processo, mas às vezes, para certas empresas não faz sentido. Se você trabalha uma empresa trabalha na área de venda, varejo, não faz sentido ter um gerente aprovando para dar desconto numa venda, né? Você pode fazer isso direto. Então, tem que ver o que das políticas, né? Não existe one size fits all, não existe esse de tamanho único em termos de políticas e recomendações de segurança. Tudo você tem que avaliar se vale a pena colocar isso na sua empresa, se é um diferencial para você colocar isso dentro da sua empresa. E naquele assessment que eu fiz, depois que eu implementei os controles que eu verifiquei, eu fui utilizar um site chamado UCF, Unified Compliance Framework. Olha que maravilha essa ferramenta. Se você trabalha nessa área de assessment, essa ferramenta é uma ferramenta paga, mas vale a pena o preço. Você tem uma assinatura e você vai num site e ele tem todas as normas do mundo inteiro cadastradas. Então, quando você precisa saber assim, qual é a norma que determina que uma empresa tem que fazer backup a cada semana ou que tem que trocar senha a cada 60 dias, você digita lá senha ou troca de senha nesse site e ele vai te trazer as normas. O PCI diz que você tem que fazer isso. O CSA, do Cloud Security, diz que você tem que fazer aquilo outro. A ISO 27001 tem que fazer isso, tem essa recomendação. Todas as três recomendando backup. Então você pode chegar na sua empresa e falar, olha, baseado na norma ISO 27001, a gente tem que implementar uma política de backup aqui na nossa empresa e tudo mais. Isso tudo você pode usar o UCF, Unified Compliance Framework, é um site, ele é pago e você pode usar esse site para basear suas respostas, né, os seus findings, né? Uma vez que você faz um assessment, depois você tem que fazer um relatório dizendo para o seu cliente todas as falhas, né, de processo, falhas de segurança, recomendações de segurança que você como especialista vai dar para aquela empresa. Você tem que se basear então nessas normas, né? É igual uma referência bibliográfica, quando você faz o TCC da faculdade ou um trabalho, né, acadêmico, que você tem que referenciar o seu trabalho. Por que eu estou dando aquela dica, né, aquela recomendação? Baseado na norma tal, então você tem que referenciar. O site UCF vai poder te ajudar nesse ponto, ok? Bom, fico aqui com as dicas de hoje, falando sobre essa área de normas, padrões, políticas, baseline, e a gente tem muito ainda que explorar sobre esse assunto. Vou voltar então em outros episódios falando mais sobre isso para vocês, ok? Se você gostou, siga-me nas redes sociais, acesse meu site, e se você ainda não está cadastrado, você ainda não é um membro do nosso site, eu peço que você faça uma visita no site www.unifiedcompliance.com
www.sobiec.net e veja lá como se tornar membro. E aí você vai receber semanalmente dicas no seu e-mail, dicas sobre área de segurança, sobre vagas da área de segurança. E eu toda semana eu pego uma vaga que está no mercado, que está disponível num site como LinkedIn ou vagas.com.br, e eu vou descrevendo cada item daquele que é pedido para a vaga, o que você precisa estudar, aonde que você pode buscar aquela informação, aquele conhecimento, para você conseguir a sua vaga na área de segurança. Se você quer trabalhar na área de segurança, você quer migrar de outras áreas de tecnologia para a área de segurança, nós temos muitas vagas disponíveis aí no mercado de trabalho. Se você pensa em mudar de país, quer morar em outro lugar e quer um emprego que seja fácil de você adquirir, de você conseguir uma oportunidade fora, a área de segurança está de braços abertos para você, ok? Então, fique à vontade de mandar um e-mail, entrar em contato com a gente, escrever nos comentários aí, e eu vou respondendo as suas perguntas, ou você pode assinar a nossa lista e você pode receber as minhas dicas. Obrigado por assistir e até mais. Fique seguro!